Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Oséias, capítulo 11, do profeta Oséias. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 11. Livro de Oséias, capítulo 11, verso de 1 a 11. Diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o Assírio será seu rei, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim. Porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. Este bramará como leão. E bramando, os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos do Egito. E como pombas, os da terra da Síria. E os farei habitar em suas próprias casas. Assim diz o Senhor. Irmãos, trazendo aí um panorama, né, fazendo aí uma introdução sobre o que nós vamos expor. O livro de Oséias, ele desenvolve o tema sobre a infidelidade de Israel e como Deus trata com o seu povo dentro dos termos da sua aliança, dos termos do pacto. Não é? Oséias aqui, ele está falando cerca de 50 anos depois que o profeta Amós ele desenvolveu ali o seu ministério, né? Em que Amós ele profetizou ao reino do norte. Né? Então, basicamente ali o mesmo público em que Oséias, ou melhor dizendo, em que Amós profetizou há alguns anos atrás, falando ali, expondo, chamando o povo ao arrependimento, mostrando os seus pecados, né? O seu desvio, os ídolos que o povo de Deus havia levantado, havia construído, seu falso culto, a injustiça cometida, né? Pervertendo o direito, o direito e a justiça, né? Isso estava de forma larga e ampla, crescendo no meio do povo de Deus. Mas se você abrir aí a sua Bíblia, em Amós, só avançar um pouco aí, Amós capítulo 4, nos versos de 6 a 11, só para a gente entender aqui, o Senhor chamando o seu povo, o Senhor mostrando, apontando os pecados do seu povo, chamando-os ao arrependimento, desde o profeta Amós. Os versículos do capítulo 4 de Amós, versículos de 6 a 12, vão mostrar essa realidade do que estava em operação nesse tempo. Veja, verso 6. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, né, sem alimento, sem o que comer, e com falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades,
indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não convertestes a mim, disse o Senhor. Então ele vem aqui dizendo e mostrando as várias formas e maneiras, né, do Senhor chamar ao seu povo, do Senhor mostrar o caminho mau do seu povo, a sua dureza de coração. E eles sempre se mostraram, né? Eles sempre se mostraram duros, não dando ouvido à voz do Senhor e ao chamado de arrependimento do Senhor. Ou seja, desde Amós, o Senhor ele está aqui chamando o seu povo ao arrependimento, mostrando o seu caminho mau e como eles deveriam se comportar ou se portar como seus filhos. Mas parece que a mensagem de Amós não surte efeitos aí nos ouvidos de Israel. E cerca de aproximadamente aí 50 anos depois, aqui está Oséias, mais uma vez enviado pelo Senhor, chamando o seu povo, mostrando o seu mau caminho e a fim de conduzi-los ao arrependimento. E é interessante aqui que quando nós lemos textos como esses, que expõem os pecados, os fracassos e a dureza do coração do povo de Deus no passado, imediatamente nós somos levados a manear a nossa cabeça e pensar que nós somos melhores do que eles, ou que nós somos diferentes, né? Como se nós fôssemos diferentes, como se fôssemos um povo à parte, né? Alguém diferenciado. Normalmente, quando nós estamos lendo ou somos expostos a textos como esses, de imediato a nossa mente, o nosso pensamento, ele é dirigido a manear a cabeça para nossa, como pode, né? Mas o que nós vamos perceber aqui é que Oséias ele está falando justamente da inclinação do coração do povo de Deus, que mesmo recebendo os benefícios da eleição, como nós vimos pela manhã aí, no estudo sobre a confissão de fé no capítulo 8, no capítulo 8, seção 6, ainda assim eles são portadores de uma natureza caída, que se manifesta de muitas formas e maneiras, mesmo dentro do povo do pacto, do povo da aliança, do povo de Deus. Então, nós vamos observar aqui e aprender dentro dessa exposição que nós vamos ver aqui no capítulo 11, é o que faz com que o povo de Deus, então, dependa única e exclusivamente de Cristo para a sua vida cristã, para se conduzir aqui nesse mundo, para todas as áreas das suas vidas. Eu sei que nós somos fascinados por uma boa performance, né? Nós somos fascinados por uma boa performance. Mas aqui nós vemos o quanto nós somos miseráveis. Aqui o texto ele vai nos apresentar, mostrar como nós somos miseráveis e como dependemos das misericórdias de Deus em Cristo Jesus. E esse capítulo aqui, capítulo 11, como muitos outros textos das Escrituras, eles representam ou tipificam o grande amor de Deus e a sua perfeita fidelidade em contraste com a infidelidade e o constante fracasso do seu povo em sua lealdade pactual, né? Em sua lealdade pactual. E dentro da construção do livro de Oséias, né, quando a gente faz uma leitura geral do livro de Oséias, aqui no capítulo 11, a linguagem do amor conjugal, que é aí construída em quase todo o livro de Oséias, né, fazendo essa analogia da infidelidade de uma esposa infiel, né, para com o seu marido,
com a infidelidade de Israel para com o seu Deus. Né? Então, essa linguagem aqui desse amor conjugal, aqui ela se completa com a linguagem do amor paterno, né? De um Deus que cuida de forma terna do seu filho. Né? Esse filho que de uma forma ingrata, tola e ingrata, rejeita os cuidados do pai. Né? Então, o pai traz aí as consequências dessa ingratidão. Né? A gente vai ver aí como o Senhor trata com o seu povo, dentro dos termos do pacto, trazendo a vara da disciplina sobre eles, a fim de restaurá-los. E dentro desse contexto ainda, introdutório, essa disciplina que o Senhor traz sobre o seu povo, sobre os seus filhos, né, ela vai desempenhar dois papéis, que é quebrantar os seus filhos, né, os eleitos, né, aqueles que são de fato filhos de Deus, e ao mesmo tempo endurecer ainda mais aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão no meio do povo de Deus, mas que não é filho de Deus, mas que estão ali de alguma forma associados ao povo de Deus. E nesse processo Deus distingue o seu povo, e Ele limpa e Ele purifica a sua igreja. E essa realidade, ela permeia não somente o contexto imediato aqui de Oséias, não é? Mas toda a Escritura. Essa é uma realidade constante em todas as Escrituras. Deus ama o seu povo, mas Ele é um Deus justo. Ele é o Deus bondoso do pacto, mas Ele se ira quando a sua aliança é violada, quando os seus filhos agem tolamente, quando eles conduzem suas vidas de forma a desconsiderar o Deus do pacto, a sua lei, a sua palavra e a sua vontade. O grande drama da redenção é colocado aqui diante de nós de uma forma muito intensa por Oséias, que faz com que os nossos olhos se voltem para o Evangelho, a fim de que vislumbremos a grande salvação de Deus reservada em Cristo Jesus. Aqui nós temos de forma ampla, de forma muito clara e objetiva, o Evangelho representado na justiça e na misericórdia de Deus. Na justiça e na misericórdia de Deus. E um ponto que nós precisamos aqui destacar antes de seguirmos, né, considerando o contexto imediato aí, de Oséias, desse capítulo que nós estamos falando, é que Deus aqui no capítulo 11 de Oséias, ele não está assustando o castigo que ele veio trazendo ali, né, aquelas ameaças que ele veio trazendo ali de forma legítima. Se você ler o capítulo 9 todo, mas especificamente o versículo 7, nós vamos entender essa realidade. Então o ponto aqui do capítulo 11 não é olharmos para Deus como um Deus que ele não se preocupa com a sua justiça, um Deus que age de forma insensata e encobre o pecado do seu povo. Simplesmente falar, não, você é um Deus bonzinho e está tudo certo, eu desconsidero isso. Não. Ponto para a gente entender o que nós vamos ver aqui no capítulo 11 é entendermos que aqui o Senhor não está assustando o castigo e cancelando essas ameaças feitas de forma legítimas ao seu povo, né, que estava decidido a desviar-se do Senhor. Ponto aqui é entender que Deus não deixará o pecado passar impune sem tratá-lo devidamente no meio do seu povo. E essa é a realidade que o Evangelho nos mostra. Justiça e misericórdia são colocados aqui como fundamentos redentivos, ou como o fundamento redentivo. É uma lição a ser aprendida pelos filhos do pacto, para que eles amem a Deus e temam o seu nome. É isso que nós vamos ver aqui e observar essa exposição. E a primeira sessão do capítulo 11
que abrange aí os versos de 1 a 4, começa com um tom, digamos, bem nostálgico, tá? Do próprio Deus em relação ao seu povo. Verso 1 vai dizer: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Esse início aqui nos mostra um aspecto distinto na natureza do nosso Deus, que é o seu amor eletivo e a sua fidelidade pactual. O versículo 1, ele chama a atenção exatamente para o fato de que Israel, como nação, não tinha absolutamente nada a oferecer em troca do amor divino. Mas apesar disso, Deus o amou. E isso vai mostrar exatamente esse amor incondicional de Deus ao eleger o seu povo. Esse amor incondicional do Senhor. O termo menino aí, ele sugere uma imaturidade próxima de impotência. A incapacidade de fazer por si mesmo aquelas coisas básicas e necessárias. Ele aponta para essa ideia de uma imaturidade, de uma impotência, de uma incapacidade de se manter por si só, de dar a si aquilo que é necessário para a sua própria vida. Imagine suprir a outros, ou a expectativa de outros. E nesse sentido aqui, Israel é descrito como alguém sem mérito algum quanto ao fato de ser alvo do amor divino. Porque ele não fez nada e ele não tinha nada o que chamasse ou que fizesse Deus olhar dentre os povos. Então, essa ideia, esse texto aqui, ele traz exatamente esse verso aqui, esse termo aí, ele já aponta para essa realidade desse amor divino ao eleger, a chamar o seu povo. E esse amor dispensado aí ao menino Israel, apresentado aqui como filho, encontra o seu fundamento no caráter veraz e fiel de Deus. Fiel, antes de tudo, a si mesmo. E como consequência, aos alvos desse amor com quem ele entra em aliança. E é interessante, essa realidade da veracidade e da fidelidade de Deus. Porque a veracidade, ela está ligada àquela qualidade pela qual Deus é verdadeiro para consigo mesmo, no seu íntimo, nas suas revelações. É aquela característica intrínseca do ser de Deus, que ele não pode mentir, que ele não pode ter nenhum ponto fora dessa verdade que ele é, esse Deus verdadeiro, esse Deus veraz. E a fidelidade, então, é a expressão da sua veracidade. Ela está ligada à forma fiel de Deus se relacionar com as suas criaturas. É a forma que ele se expressa de forma fiel. E o pacto, e a ideia de pacto aí está exatamente dentro dessa ideia da revelação, na manifestação do caráter veraz de Deus ao se relacionar com o seu povo. Ele se expressa em fidelidade. Ele se expressa em fidelidade porque ele é um Deus fiel. E é esse amor incondicional e livre de qualquer tipo de barganha que está por trás do chamado de Deus aos seus filhos. Um amor que, apesar de nós, se mantém firme. E a razão disso está unicamente em Cristo, o Filho de Deus, aquele por meio de quem nós somos vistos e eternamente amados pelo Pai. Certo comentarista do Novo Testamento vai dizer que essa expressão, eu chamei meu filho,
Não é um convite, mas é uma ordem. Essa frase ela vai além de uma diretriz para o povo deixar o Egito. É a soberana convocação do Senhor sobre aqueles que ele havia amado e separado em Cristo na eternidade para ele. E aqui há um aspecto comparativo muito interessante sobre o título da filiação de Israel com Cristo, que é citado lá no Novo Testamento, lá em Mateus 2, verso 15. E fazendo aqui um link a essa figura que é apresentada aqui, podemos dizer que Cristo resumiu em sua pessoa tudo o que Israel fora chamado para ser. Pois ele é o verdadeiro Filho de Deus, o Israel perfeito, sendo o filho obediente e leal ao Pai. É interessante, né? Porque, embora isso não tenha sido claro ou evidente a audiência imediata de Oséias, como é para nós hoje, todavia essas analogias aí se tornarão claras no pleno cumprimento do tempo. Quando Cristo viesse, quando Cristo se manifestasse que ele é o Filho perfeito de Deus, que cumpre tudo aquilo que o Filho imperfeito Israel falhou. Por isso, Mateus 2,15 cita esse texto se referindo a Jesus, porque porque a representação é exatamente essa. Ele é o Filho perfeito. Ele faz todo o caminho de fracasso de Israel, agora com perfeição, e triunfa pelo seu povo. Triunfa pelo seu povo. E no verso 2, o Senhor, ainda aí de forma, digamos, nostálgica, ele descreve o abandono obstinado dos filhos rebeldes, dos seus filhos rebeldes, mesmo diante de muitos chamados, mesmo diante de muitos alertas. E esse é o fator crucial aí para que, antes de restaurá-los, que é o que nós vamos ver lá no último capítulo de Oséias, o Senhor, então, nesse processo, ele os disciplina. Ele traga essa disciplina que nós vamos ver aqui mais à frente. Então, esse é o fator crucial, que é a recusa em converter-se, em se voltar para o Senhor. É essa inclinação para o mal que nós lemos aí no verso 7, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. E o verso 2 vai dizer: quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso a imagens de escultura. A figura aqui é de um pai amoroso, de um pai bondoso, sendo desprezado pelo seu filho rebelde. E a construção do verso 2 aqui está em paralelo com o verso 1, que nós acabamos de ler, revelando essa resposta ingrata dos filhos de Deus ao amor com que foram chamados. O que Deus quer mostrar aqui é que o chamado pagão, os ídolos, as inclinações, revelou-se mais forte, mais atrativo do que o seu, devido às más inclinações do coração humano. Veja um ponto importante dentro desse contexto de rebeldia, desse contexto de rebeldia, abandono e ingratidão. Eles não somente rejeitaram o Senhor, eles não somente abandonaram o Senhor e foram embora, e ficaram como que uma terra neutra. Eles não abandonaram o Senhor e foram para uma condição em que eles não se importavam mais com nada.
expressando uma neutralidade de vida. Não, eles também, além de abandonarem o Senhor, eles adotaram tudo que o Senhor Deus havia proibido a eles. Veja a segunda parte do verso 2. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. E isso nos ensina algo muito importante sobre o nosso coração. Sobre um coração caído, sobre um coração que é descendente de Adão. Isso ensina que o coração humano ele nunca será uma terra neutra. Nunca será uma terra neutra. Ou ele estará inclinado diante de Deus pela graça que da graça de Deus exercida sobre ele, ou ele estará inclinado diante de um ídolo, ou ele estará inclinado diante de um falso Deus, produzido pelo seu próprio coração, mas nunca neutro. Nunca neutro. Isso é um ponto importante para que a gente entenda essa realidade. O coração do homem nunca será um vácuo espiritual. Por quê? Porque o homem foi criado por um Deus espiritual, por um Deus pessoal. Foi criado à imagem desse Deus, para se relacionar com esse Deus em amor, em obediência, em sujeição e em submissão para a glória de Deus. E quando o homem se volta contra Deus, quando o homem abandona o Deus verdadeiro e vai atrás de outros ídolos, naturalmente, quando ele abandona o Deus verdadeiro, automaticamente ele cria ídolos no seu coração, a fim de que ele esteja ali sujeito, porque ele foi criado para isso, para estar diante de Deus, Deus verdadeiro. E aí, seguindo aí os versos 3 e 4, nos versos 3 e 4, o Senhor, na figura de um pai terno, vai descrever o reino do norte nos seus melhores dias, ainda com um tom de boas lembranças, ainda mantendo esse tom de boas lembranças. Veja, versos 3 e 4. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhe de comer. A imagem aqui é de um pai tomando um filho pela mão, o seu filho pequeno em suas mãos, guiando, ensinando ele a andar, dar os seus primeiros passos, guiando, protegendo dos perigos, de uma infância indefesa. E é bem provável aqui que a referência seja a forma amável, aquela forma amável como o Senhor guiou o seu povo no deserto, pacientemente, até introduzi-los na terra prometida. Por isso a figura aqui, ela aponta para isso, um pai guiando, caminhando, instruindo o seu filho, dando a providência necessária para que eles então prossigam. E essa ternura e esse amor, esse cuidado paterno aqui, ele é contrastado com a cegueira ingrata do filho, que não reconhece a ação bondosa do pai a seu favor. E é basicamente isso que nós vamos ver ao longo do percurso do povo até a terra. Basicamente isso que nós vamos ver. O povo se voltando contra o Senhor, o povo murmurando, o povo desprezando todo o cuidado e toda a providência de Deus. A cura que eles são acusados aí, nesse texto do verso 3 e 4, de não reconhecerem, se refere a tudo que o Senhor já havia feito por eles, perdoado as quebras da aliança,
os pecados recorrentes no meio deles e reestabelecendo a sorte nacional. E aí o verso 4 fecha essa sessão de forma bem saudosa, com essa figura de um pai pessoalmente envolvido na providência do seu filho, no sustento e no cuidado, dando-lhe tanto o suprimento necessário para a sua vida, né, como aliviando as suas cargas pesadas. E ligando isso aqui ao relacionamento de Deus com o seu povo, o ponto aqui é que mesmo quando era necessário orientar, mesmo quando era necessário corrigir, restringi-los, isso era feito com bondade. Isso era feito tendo em mente o bem-estar deles e a restauração deles. Né? Mesmo quando o Senhor trazia o seu povo para essas correções, o Senhor estava visando restaurá-los, o Senhor estava visando tratá-los com bondade. Mas o ponto é que eles não fizeram caso disso. Né? Eles não atinaram, não observaram todas as ações de Deus em prol de levá-los ao arrependimento, ou a reconhecer a bondade de Deus, a providência do Senhor, o seu cuidado pessoal e particular. Quantas vezes nós não agimos assim, não é? Quantas vezes nós agimos de forma tola, a mesma semelhança do povo de Israel. Desconsideramos os cuidados, a providência de Deus, o seu pacto, o seu cuidado, as suas promessas. Quando ou somos injuriados em algumas questões nossas, quando perdemos alguma coisa, quando somos corrigidos, quando somos confrontados com o nosso próprio pecado. Quantas vezes nós não agimos tolamente, como um filho rebelde que não aceita a correção do pai. E pecamos com isso. Mas o ponto aqui é que Deus tratará com seu povo dentro do termo, ou dentro dos termos da sua aliança, para que mesmo no dia da disciplina, e ela está vindo. Lembra que nós falamos no começo que Deus não é um Deus um Deus que não se preocupa, né, com a sua própria aliança. Ela está vindo. Aí Deus tratará com eles. E para que mesmo no meio da disciplina eles sejam lembrados. Assim como o Senhor está aqui lembrando de forma nostálgica, dos melhores momentos, dos melhores anos que eles tiveram, que Ele o amou. E esse amor permanecerá após a disciplina e o juízo. É isso que nós temos aqui, na sequência, logo nessa sequência do texto, que vai mostrar essas duras consequências da ingratidão, da tolice do povo diante dos avisos e dos alertas do Senhor. Veja o verso 5. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusaram converter-se. A questão em foco aqui é que a disciplina ou o tratamento do pecado pelo Senhor, isso é um ponto que deve ficar claro, né, dentro da nossa compreensão. O tratamento do Senhor aqui quanto ao pecado do seu povo, na disciplina que será exercida sobre eles, não contradiz o seu amor.
A vara da disciplina que estava para cair sobre o seu filho rebelde não contradiz o seu amor, mas é uma expressão dele. É uma expressão desse amor pactual. E isso foi claramente declarado por Amós, quando ele transmitiu a mensagem ao povo de Israel. Abra Amós 3. Amós 3, verso 2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Isso foi claramente anunciado, né? E essa disciplina que estava para cair, esse tratamento do Senhor para com seu povo, ele reflete esse pacto, porque de todos os povos, apenas vocês eu conheço. A ideia dentro do contexto bíblico de conhecer não é algo meramente cognitivo, de ter informações sobre, mas é algo que traz uma realidade de intimidade pactual. E o Senhor está falando exatamente isso há muito tempo com o seu povo. Apenas vocês eu conheço, apenas com vocês eu tenho uma aliança. E é por isso que o castigo, e é por isso que a disciplina virá sobre vocês. E a figura aí do Egito e da Síria é para dizer que eles não conseguirão escapar da disciplina que virá fugindo para o Egito. Porque já era uma cena comum, não é? Já era algo comum entre eles buscar proteção no Egito ou na Síria, em vez de colocar a sua confiança no Senhor diante dos alertas. E é interessante que nós vamos vendo, né, a progressão do livro de Oséias, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, o Senhor trazendo alarmes. Emboca a trombeta, diz que eles estão num caminho de morte, num caminho de perdição. E tudo isso é ignorado, não somente de Oséias, né, como nós falamos, mas desde lá de trás. Desde lá de trás. E o Senhor diz para eles agora que, olha, vocês não vão fugir mais. Está chegando o dia, né? Você não vai fugir mais para o Egito, você não vai encontrar mais proteção e segurança na Síria, porque ao invés disso vocês deveriam reconhecer o pecado, se arrepender, se voltar para o Senhor. Só que eles ficavam, né, nesse jogo político, quando eles se sentiam ameaçados de um lado por uma outra nação, eles corriam para o outro lado. Eles procuravam ajuda, uma espécie de segurança e tranquilidade debaixo dessas nações. Deus aqui diz que isso terá um fim. Deus diz que eles se rebelaram contra o verdadeiro rei. E o assírio seria, então, o seu rei. E eles seriam novamente oprimidos, à semelhança do Egito, como escravos. O ponto aí é que dentro da estrutura pactual, é que esse castigo, que esse tratamento do Senhor para com o seu povo, teria o Deus da aliança como agente imediato e primário, e a Síria como o agente mediato ou secundário, que desempenharia aí o papel de vara, que disciplinaria o seu filho rebelde. Porque Deus trouxe vários alertas, vários avisos, né, ao seu povo. E agora a vara da correção está prestes a chegar. E no verso 6, nós vemos, como em outros pontos do livro de Oséias, que o Senhor ele
golpeia a autoconfiança deles. Deus vai golpear a autoconfiança do seu povo. Veja o verso 6. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. A construção hebraica aqui do verso 6, ela mostra que o juízo virá pelo mesmo lugar de onde eles buscavam refúgio e proteção. Olha, que ironia, não? Aquele mesmo lugar no qual eles se valiam, buscavam confiança, segurança e proteção. É como se o Senhor estivesse falando, olha, vai vir de lá. Isso vai se voltar contra vocês. E aí é um apontamento para a força militar inimiga. A menção da espada aí aponta exatamente para isso. E Oséias diz que esse juízo cairá primeiramente sobre a cidade, os lugares fortificados, e que consumirá os seus ferrolhos. E aí tem duas interpretações aqui, né? A primeira é como a NVI traduz, né? Os portões da cidade, ou trancas, ferrolhos, né? Se referindo à segurança deles, a ideia dos portões ou as trancas da cidade. E a segunda possibilidade aí seria ferrolhos, aí significando os sacerdotes de oráculos falsos, que planejavam os ataques militares como oráculos divinos, como se Deus estivesse falando, como se Deus estivesse direcionando os ataques a fim de levar a vitória. Talvez essa segunda tradução explique melhor a ideia do trecho ou do termo que é colocado aí dos seus caprichos, né, de buscar nos falsos profetas, esses oráculos mentirosos, um meio de segurança, um meio de se sentirem seguros, mesmo amontoando para si ídolos, falsos deuses, mesmo transgredindo a aliança do Senhor. Mas o ponto aí é que seja como for, o fato é que não haveria nenhum lugar seguro, nem conselho mentiroso que pudesse fazer os rebeldes escaparem da disciplina do Senhor que estava para vir sobre eles. E o verso 7 vai fechar essa sessão, mostrando aí e trazendo a clareza do que nós iniciamos falando nessa exposição, da verdadeira causa de tudo isso, que é a condição do coração do próprio povo de Deus. Próprio povo de Deus. E que não é dado a devida atenção, o devido cuidado. Verso 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. É interessante que a ideia do termo inclinado aqui, ele sugere, ou ele tem a conotação de algo suspenso, né? Pendurado. Ele aponta para essa ideia de algo que é suspenso ou pendurado. Ou seja, a ideia aqui é de alguém que está pendurado ou suspenso em uma condição difícil de se livrar. Como quem está numa forca suspenso. E mesmo que alguém de baixo o estimule, né, a sair de lá, como o texto é colocado, né, se é concitado ou é estimulado a sair de lá, ele não pode. O termo inclinado aí, ele aponta para o resultado do afastamento de Deus, que resulta em um coração tolo, em um coração ávido para o mal, se lançando para a própria destruição, para a própria ruína. Meus irmãos, esse é um ponto sério. Esse é um ponto que nós, como povo do Senhor, precisamos dar uma atenção especial. É assim o engano do pecado em nosso coração. Ele não chega, no primeiro momento, oferecendo uma corda e uma escada para que nós subamos
e nos enforquemos e pulemos de lá. Mas Ele sorrateiramente nos envolve com seus ardis sedutores. Ele nos coloca em lugares fantasiosos, escorregadios. E Ele nos engana e nos entorpece até que nos vemos presos a Ele. Exatamente dentro dessa condição. E essa é uma realidade. E é exatamente sobre isso que o autor aos Hebreus, ele alerta a igreja, lembrando que o contexto aqui está falando para o seu povo. Falando com o seu povo. E o autor aos Hebreus, capítulo 3, abre Hebreus 3, versos 12 e 13. Cuidado que nós devemos ter com o nosso coração, com os enganos do pecado. Hebreus 3, verso 12, vai dizer: tende cuidado. O que está escrito em seguida? Irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Mas o que acontece hoje é uma realidade fantasiosa, não somente hoje, nós estamos falando aqui de algo recorrente entre o povo de Deus. É de uma vida que se repousa e que se descansa nessa realidade. E é interessante porque, se você perceber qual é a teologia do Reino do Norte, ao qual Amós profetiza e que Oséias agora está proferindo, é exatamente essa. Nós somos o povo do pacto. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos o povo com quem Deus tem uma aliança. Só que o ponto é que o Senhor, tanto em Amós quanto em Oséias, Ele está falando: eu não estou no meio de vocês. Vocês caminham de forma separada. Esse é um cuidado que nós devemos ter em nossos corações, em nosso procedimento, em nossa vida cristã, em nossa vida diária. Em um alerta real, constante. Nós devemos saber que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E que somente em Cristo podemos subjugá-lo para proveito da nossa alma. Somente em Cristo nós podemos subjugar o nosso coração. Nos versos 9, ou melhor, 8 e 9, seguindo aí, nós podemos ver, então, agora a natureza imutável do amor de Deus pelo seu povo, na forma como o Senhor se expressa, e agora como Ele reage à rebeldia do seu povo. E aqui tem algo muito interessante que nós vamos observar. Veja, verso 8. Dentro de toda essa realidade que nós estamos vendo aqui, dureza, coração obstinado, rebeldia, idolatria, fidelidade pactual. Agora o Senhor se mostra como o Deus do pacto. Olha o verso 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Quando nós olhamos para a estrutura do livro de Oséias, nós vamos ver que às vezes
Efraim e Israel aí é usado de forma intercambiável, está querendo tratar de Israel, né, do seu povo ali do Reino do Norte. Então ele começa aqui dizendo: como te deixaria, ó Efraim, como te entregaria, ó Israel, como te faria como Admai, como fazer-te um Zeboim. E aí entra um ponto que nós encontramos unicamente aqui, essa expressão e essa manifestação dos sentimentos do próprio Deus. Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. A imagem aqui é de um pai ao mesmo tempo irado, mas tomado de amor e ternura pelo seu filho tolo. E parece que aqui Deus externa, digamos assim, um diálogo interno entre justiça e misericórdia. Parece que é externado aqui ao povo de Deus esse diálogo entre justiça e misericórdia, onde a justiça impõe o rigor do chicote no castigo disciplinar merecido pelos filhos rebeldes, e a misericórdia então absorve, o tornando brando e suportável. E aqui é exatamente esse ponto onde todos nós, como filhos de Deus, devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Devemos saber muito claramente o que merecemos por nossa própria natureza rebelde. E como a graça e misericórdia de Deus nos poupou. Aqui é o ponto onde essas duas realidades precisam estar diante de nós. Como essa graça e a misericórdia de Deus nos poupou de sermos entregues à nossa própria sorte, destruídos com justiça pela ira santa de Deus. As 4 perguntas retóricas do Senhor aqui vão expressar o seu amor leal e o seu zelo pactual para com o seu povo na hora da disciplina, na hora do tratamento do seu povo, do pecado, que é expresso aqui pelo esse amor leal, esse zelo pactual, né? Ele é expresso aqui pelo agitar ou perturbar do coração do próprio Deus, como quem escrutina cada uma das possibilidades para ver se há um modo mais ameno de proceder. E as 2 perguntas iniciais respondem as 2 perguntas finais, contrastando aí o tratamento disciplinar e restaurador dos filhos da aliança, dos filhos de Deus, com a condenação que está reservada aos ímpios para a destruição. O ponto aqui é que o coração de Deus está comovido pelo seu amor leal, pelo seu amor veraz, pelo seu amor pactual. Por essa razão, Israel, como nós lemos aí, não sofrerá o mesmo destino das cidades citadas aqui, Admá e Zeboim, que foram destruídas pelo fogo, como Sodoma e Gomorra. As misericórdias de Deus aqui com Israel, poupando-os de tudo que eles mereciam, dentro do seu contexto, dentro das suas realidades, elas tipificam as misericórdias de Deus, nos poupando de tudo que com justiça merecemos. E são essas misericórdias que nos permitem prosseguir em nossa vocação. São essas misericórdias manifestas que nos permitem caminhar, seguir a nossa vida cristã, mesmo com todas as nossas fraquezas, mesmo com toda a nossa lerdeza, com a nossa fragilidade, com os nossos momentos faltos.
São essas misericórdias. Lamentações 3, verso 22 e 23, vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E aí, esse diálogo entre justiça e misericórdia tem um veredito no verso 9, leia. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, não voltarei em ira. O fato aqui é que a misericórdia que Israel receberá está absolutamente fundamentada no caráter fiel, veraz e amoroso do Deus do pacto. Eles não serão tratados com o rigor que merecem, mas eles não sairão impunes. Essa é a realidade aqui. E aqui nós vemos claramente, como em muitos outros textos das Escrituras, que mostram ou que tipificam essa realidade daquilo que é merecido pelo povo, pela nossa natureza, pela inclinação dos nossos corações, deixando claro e evidente o que é merecido, e o rigor da justiça que deveria ser, e como Deus desvia isso, aplicando no seu próprio Filho, fazendo cumprir a sua justiça. Como Deus, ele desvia o furor e o rigor de sua ira sobre o seu povo, e ele então reserva ao seu próprio Filho, aquele que representaria, ou que representa o seu povo, um pacto como seu mediador. Mas eles, aqui é o ponto, eles serão corrigidos, mas não consumidos. E assim que o juízo, então, a ideia aqui é essa, assim que o juízo é necessário, ou o tratamento necessário, se cumprir pelas mãos da Assíria, que é o caminho que está sendo seguido aí, e que vai acontecer, Deus daria então continuidade à sua aliança e à sua descendência, porque Ele é o Deus que amou o seu povo, que os chamou, que os livrou e que os restaurará para a sua glória. E esse é o tema dessa última parte do verso do capítulo 11, que vai do verso 10 ao verso 11, que nos dá aí um vislumbre da obra da redenção encenada na restauração aqui do seu povo. Verso 10 e 11 vai dizer: andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente, tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. O texto aqui está tratando de algo muito sério, de algo muito relevante, importante, que é exatamente o fim que o Senhor tenciona com os seus filhos ao discipliná-los, ao trazer sobre eles a disciplina, esse propósito do Senhor depois da disciplina, depois da vara, que é a mudança do coração, que é essa mudança na disposição inclinada ao mal, que antes estava inclinada a tudo aquilo que é contrário a Deus, mas que agora se volta para o Senhor, que agora se submete ao Senhor em obediência, em amor, em gratidão. Esse é o propósito do Senhor, a tratar o coração rebelde do seu povo, ou trazer disciplina sobre eles. É a mudança do coração.
E o papel aí das figuras nessa passagem, do leão bramando e dos pássaros respondendo, é exatamente esse: fortalecer a descrição da autoridade divina e da soberania de Deus em trazer cada membro do seu povo a salvo e seguro para o lar. Esse é o ponto. A voz do Senhor aqui é representada então pelo bramar do leão, não é? Isso não é uma novidade ao povo do Reino do Norte, porque Oséias, porque Amós, ele já havia dito isso quando ele profetizou: fugiu o leão, o Senhor está vindo, o Senhor está vindo tratar com o seu povo com autoridade, com força e poder, para tratá-los e levá-los ao propósito para o qual eles foram chamados. E essa vara da disciplina, ela vai cumprir esse propósito, produzindo neles esse temor filial e obediência. E isso fica evidente aí, né, pela repetição dos termos: tremendo virão, verso 10, tremendo virão, verso 11. A vara da disciplina aqui tem o papel de tirar a estutícia do coração do transgressor, de domá-lo, de fazê-lo cair em si sobre os seus pecados, a fim de que ele se salve, a fim de que ele livre a sua alma do inferno, se voltando para Deus e confiando na sua providência, no seu socorro, tirando os seus olhares dos outros deuses, dos ídolos, da prostituição cultural, das falsas projeções de segurança desse mundo e se voltando para Deus. A vara disciplinar de Deus aqui tem esse propósito de trazer o seu povo a essa sobriedade, a essa condição de obediência. E o Senhor, como um Pai diligente que é, sempre nos fará o bem. Esse é o ponto, né? Ele sempre nos fará o bem pela vara da disciplina, a fim de que sejamos livres da condenação eterna. Antes de falarmos aqui da aplicação final, da conclusão, queria trazer aqui algo que Matthew Henry vai comentar aqui sobre esse texto, né? Sobre essa realidade final aqui de Oséias. Ele vai dizer o seguinte: aqui está a maravilhosa ousadia de Deus para fazer o bem a Israel, que aparece nisto, que ele os qualificará para receber o bem que designou para eles. Eles devem andar após o Senhor, eles devem voltar e buscar o seu Deus. E embora isso esteja ligado às 10 tribos, que teve seu cumprimento em parte no retorno de algumas delas, no tempo de Esdras, isso teve sua realização mais plena no Israel espiritual de Deus, a Igreja de Cristo, reunida e incorporada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade com que nós nos deparamos aqui dentro da estrutura do capítulo 11 de Oséias, que nós acabamos de expor. E eu queria então trazer aqui algumas conclusões daquilo que podemos aprender e aplicar às nossas vidas aqui. Só que eu não queria fazer aqui uma conclusão em que você fosse levado a pensar em sua performance na vida cristã, com uma pergunta do tipo: como você tem demonstrado a sua fidelidade pactual, ou como você tem conduzido a sua vida. Não quero fazer aqui essa conclusão como se a nossa vida eterna, como se a nossa caminhada cristã e a nossa entrada no reino dos céus dependessem dos nossos méritos. Que eu queria que ficasse
claro aqui ao nosso coração é exatamente isso, que nós nunca iremos suprir as expectativas de Deus à altura. Nós vamos falhar de muitas formas e maneiras. E o nosso pecado sempre estará diante de nós. E é exatamente por isso, por nossa incapacidade, que Deus estabeleceu Cristo como nosso único representante perfeito, por meio do qual nós obtemos o mérito, por meio do qual nós somos vestidos de justiça e podemos comparecer diante de Deus. Queria aqui que nós víssemos essa realidade, o nosso fracasso por meio da figura de Israel representada aqui, em amar a Deus como Ele requer, em honrá-lo como Ele espera, em ser fiel como Ele exige. E que nós refletíssemos nisso, que se a nossa vida eterna dependesse dos nossos méritos, dessa nossa performance, você e eu estaríamos eternamente condenados ao inferno. Porque o nosso coração não somente é mau, ele não somente habita uma natureza inclinada ao mal, mas ele também milita contra um bem supremo, que é a soberana vontade de Deus. Que é essa soberana vontade de Deus. Portanto, a ênfase aqui da salvação, da perseverança dos santos, da caminhada e da progressão da vida cristã aqui nesse mundo dos salvos, do povo de Deus, está no próprio amor pactual de Deus, que nos elege apesar de nós, que chama e preserva os seus filhos da destruição. E isso está ligado a essa realidade da aplicação da misericórdia de Deus, da declaração da justiça de Deus mediante a sua misericórdia. Eu nunca me esqueço, para a gente encerrar, nunca me esqueço de um trabalho que eu fiz, um seminário sobre o diagrama de William Perkins. Né? Isso fica muito claro sobre essa realidade. Ele traça ali desde a eternidade, né, a linha dos réprobos e dos eleitos. E é interessante que ele vem trazendo tudo que a Escritura coloca sobre os passos, sobre os momentos da vida até o final. E lá no final das duas realidades, tanto dos eleitos quanto dos réprobos, está a seguinte realidade. Ambos, eles recebem a declaração da justiça de Deus. Mas o que muda a eternidade ali, muda a realidade eterna ali dos dois, é que os eleitos recebem a declaração da justiça de Deus mediante a misericórdia. Os ímpios não, eles recebem a pura declaração da justiça de Deus. Então, o que define essa realidade eterna de um homem é exatamente a declaração da justiça de Deus. Os ímpios receberão a declaração da justiça de Deus puramente. Puramente. Serão eternamente condenados em seu pecado, seus pecados. Os eleitos, de igual modo, receberão a declaração da justiça de Deus, porém, mediante a misericórdia de Deus, e gozarão paz eterna com Deus. O fator determinante aqui é essa graça manifesta em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Porque nós, como qualquer outro homem, merecemos todo o rigor da ira de Deus. Mas Deus amou o seu povo em Cristo desde a eternidade. E em Cristo
Ele cobrou todo o rigor da justiça que é devida à sua santidade. Por isso, temos paz com Deus e gozamos de sua insondável misericórdia. E esse é o ponto que nós devemos olhar no que diz respeito à nossa vida cristã, à nossa caminhada. Saber que se nós estamos em Cristo, se nós estamos de fato em Cristo, nós estamos eternamente seguros. Nesse exato momento, agora, enquanto eu profiro essas palavras, cada um de nós estamos eternamente seguros, eternamente nos braços de Cristo. E ninguém jamais poderá tirar-nos dele. Ninguém jamais. O Senhor traga essa realidade sobre o nosso coração. O Senhor fortaleça o seu povo dentro dessa perspectiva, a fim de que nós, em todos os nossos caminhos, em todas as nossas ações, entendamos isso, que a nossa vida depende dos méritos de Cristo em tudo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não abandona o teu povo nos seus pecados. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor trata com o seu povo por meio dos termos do seu pacto. O Senhor nos disciplina, porque o Senhor nos ama. O Senhor tem nos ensinado aqui, ó Pai, constantemente, por meio da tua palavra, que a nossa vida, tanto a entrada na vida cristã como a permanência nela e a entrada no reino dos céus, depende única e exclusivamente da tua graça, da tua misericórdia e da obra perfeita de Cristo Jesus. O Senhor, ó Pai, nos conceda a graça de um viver coerente, de uma vida, ó Pai, que expresse essa obra perfeita em nossas vidas, para a glória do teu santo nome. Amém.